Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Ricardo Mauro e eu estou aqui para partilhar com você sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o tempo de colheita. Nós temos alguns ditados que dizem o seguinte: quem planta, colhe. E nós vamos ver que nem sempre isso acontece. Cada um colhe o que planta, né? Esse particularmente eu gosto, porque se a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. Se a gente planta coisas ruins, a gente colhe coisas ruins, né? É a lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação, certo? Então nós vamos falar de colher coisas boas, de ter uma boa colheita, de ser vitorioso. Eu particularmente posso dizer que estou vivendo um tempo de colheita. Estou colhendo algo que eu plantei, tá? Mas isso é uma coisa que pode acontecer na vida de todos os cristãos. Por quê? Porque está como promessa na Bíblia. E nós vamos ver, começar no livro de Levítico 26, versículo 3. Que o título desse capítulo, né, promessas e ameaças, tá? Para essa partilha hoje, nós vamos pegar apenas a parte de promessas, tá? Mas se você quiser continuar lendo a palavra, ele vai falar das ameaças, tá? É bem forte, tá? O que diz em relação às ameaças, porque o Antigo Testamento, ele de certa forma era bem temeroso, né? Mas aí a gente vai trazer para o Novo Testamento, onde a gente começa a ter uma outra realidade, com a presença de Jesus Cristo, com a promessa de salvação, né? Com os testemunhos dos discípulos, tá bom? Então vamos lá, Levíticos 26, versículo 3, diz o seguinte: se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e praticardes, eu vos darei a chuva nos seus tempos. A terra dará o seu produto e as árvores da terra se carregarão de frutos. A debulha do trigo se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva até a sementeira. Comereis o vosso pão à saciedade, e habitareis em segurança a vossa terra. Dareis paz à vossa terra, e vosso sono não será perturbado. Afastareis da terra todos os animais nocivos, e a espada não passará por vossa terra. Quando perseguides por vossos inimigos, cairão sobre a vossa espada. Amém? Então, nessa palavra que nós puxamos apenas a promessa, se você continuar vai ver as ameaças, tá? Nós temos uma reflexão em que fala de uma boa colheita, né? Se a gente fizer a nossa parte, se a gente cumprir, guardar os preceitos, os mandamentos, se a gente colocar em prática as leis de Deus, né? Não faltará alimento, não faltará sustento, até dinheiro, né? As nossas necessidades serão saciadas. Também a palavra fala sobre segurança, né? Nós ficaremos em segurança contra todo mal, contra todo inimigo, e a palavra fala de paz, né? O nosso sono não será perturbado, ou seja, nós teremos paz, nós ficaremos tranquilos. Isso é promessa de uma boa colheita, é uma promessa de paz, de segurança para aqueles que cumprirem os preceitos de Deus, tá bom? Agora nós vamos puxar para o Novo Testamento, no livro de Gálatas, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Tá? Na verdade, essa palavra diz o seguinte: é a verdadeira luta da carne com o Espírito. Que nós temos que fazer a vontade do Espírito e não deixar prevalecer a vontade da carne. Porque se a gente deixar prevalecer a vontade da carne, a palavra fala de corrupção, mas é a morte, né? Nós nos afastamos de Deus quando deixamos que a vontade da carne prevaleça na nossa vida. Nós precisamos viver o espiritual. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Nós precisamos viver pelo Espírito, tá? Então é a verdadeira luta
da nossa carne, porque nós somos carnais, nós somos humanos, nós temos vontades carnais. Só que não é porque nós somos humanos e carnais que nós temos que viver segundo a carne. Nós temos que viver cheios do Espírito. Então nós podemos dizer que quem planta o bem, colhe a bênção. Meus irmãos, a palavra bênção, ela é interpretada como a mão de Deus sobre nós. Tá? Em Isaías 41, versículo 10, diz o seguinte: toma posse para a tua vida essa palavra. Nada temas, porque eu estou contigo. Não anseis olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Eu te amparo com a minha mão vitoriosa. Quem não quer a mão de Deus sobre nós? Quem não quer a bênção de Deus na sua vida? Todos nós queremos, tá? Meus irmãos, e para que nós possamos ser abençoados, né, com a mão de Deus, com a destra vitoriosa de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos projetos, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos estar na graça, tá? Nós precisamos estar longe do pecado, tá ok? É essa condição que Deus nos coloca para a bênção chegar na nossa vida. Porque muitas vezes a bênção não chega na nossa vida porque nós não estamos na graça. Nós estamos deixando o pecado prevalecer. Agora eu vou falar de uma revelação que Deus colocou para mim. Muita gente ainda está preso no pecado, situações de pecado, tá? Se você não se encontra nessa situação, amém, glória a Deus. Mas pode ter certeza que muitas pessoas à sua volta estão ainda presas no pecado. Por que elas estão presas no pecado? Não conseguem vencer essa promessa que Deus para nós, né? Nunca vocês ouviram falar que Deus dá o cobertor, né, de acordo com o frio. Quer dizer, a gente consegue superar, né? Se está na Bíblia, se está na palavra, a gente tem condição sim de viver pelo Espírito e tem condição sim de não deixar as vontades da carne e até o pecado tomar conta da nossa vida, tá? É possível, é difícil, tá? Mas muitas dessas pessoas que estão presas no pecado, elas ainda não conhecem a verdade sobre Jesus Cristo, tá? Ela não conhece o plano de salvação do Senhor, a verdade que nos liberta. Então, as pessoas que não estão conseguindo vencer o pecado é porque ainda não se entregaram verdadeiramente, não conhecem o plano de salvação e não deixaram, né, que essa verdade liberte a sua vida. Então podemos dizer que essas pessoas, se for o teu caso ou não, ainda estão presas no pecado. Não tem problema, porque como eu falei do Antigo Testamento, se você ler lá a outra parte que fala das ameaças, né, as pessoas que estão no pecado ainda estão presas no Antigo Testamento, naquelas ameaças, né, de não ter oportunidades, de estarem condenados, né? Mas Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus veio para trazer um plano de salvação para nós. Jesus morreu na cruz e muitas pessoas pararam na cruz e morreram com Cristo, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para quê? Para trazer o plano de salvação para nós, para que nós não ficássemos presos no pecado, tá? Então muitas pessoas também pararam na cruz, pararam na morte e não ressuscitaram com Cristo, que essa é a proposta, que nós ressuscitássemos com Cristo para uma vida nova. Nós vencêssemos a morte com Cristo. Tá bom, meus irmãos? Então o que eu posso dizer? Que o pecado, ele destrói a nossa vida, tá? Ele suja e ele seca. Presta atenção nessa palavra. Ele seca a nossa alma, tá? E eu tenho que dizer aqui que o inimigo de Deus, ele se aproveita da nossa fraqueza, ele se aproveita muitas vezes da nossa ignorância, tá? Entre aspas, ignorância da palavra, da sabedoria, dos conceitos, da verdade de Cristo, para, com a sua astúcia, nos atrair, nos seduzir para situações de pecado. Ok? Matando desta forma as sementes
que foram lançadas, que foram plantadas e impedindo a colheita de bons frutos. E meus irmãos, agora vou falar para vocês alguns cuidados, alguns alertas, até promessas. Presta atenção. Primeira coisa que Deus nos fala no livro de Romanos, né? Capítulo 6, versículo 14, ele fala para a gente não sair da graça. Que diz o seguinte: sobre o pecado, não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado não nos dominará. Quer dizer, não deixe o pecado te dominar. Fuja dele. Segunda dica, segundo alerta, segundo cuidado, promessa, saber esperar no Senhor, o tempo de Deus. Quando a gente fala de tempo, é interessante pegar em 2 Pedro 3,8, que diz o seguinte: não esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, saiba esperar o tempo de Deus. Saiba esperar que as coisas aconteçam na sua vida no tempo que Deus quer que aconteça. É difícil, meus irmãos, mas quando você conseguir entregar, confiar e saber esperar, as coisas começam a acontecer na sua vida. Tá bom? E no versículo 9 diz o seguinte: o Senhor não demora para cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, às vezes, o que a gente tira de conclusão com isso? Que às vezes a demora de Deus é para o nosso bem, é para que nós possamos nos arrepender, é para que nós possamos nos esvaziar, nos limpar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui para frente, tá bom? Agora eu vou falar de algumas visualizações. Eu falei do pecado, que é, de certa forma, algo que nos destrói, né? Muitas vezes nos adoece. Eu vou falar do remédio agora, então. Tudo isso vem em visualização para mim em oração, tá bom? Nós temos que nos despir, tá? Diante de Deus. A nossa alma, ela tem que se despir diante de Deus. Não dá para esconder nada de nosso Deus. Nós temos que nos esvaziar do que está sujo dentro de nós. E isso é exercitar, se humilhar diante de Deus, para que nós possamos se humilhar diante de Deus, para que Ele possa nos exaltar. Os humilhados serão exaltados. Então, pega essa dica que não dá para esconder do Senhor, se esvazia, se entregue e deixe Deus fazer a limpeza, deixe Deus cuidar de você, porque Ele te ama demais. Se Ele não te amasse demais, você não estaria assistindo esse vídeo hoje, agora. Olha que interessante. Ele te ama demais. Então ele é paciente, Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você se limpe, Ele quer que você fique na graça dEle. Para quê? Para que a bênção venha na tua vida, para que você possa colher bons frutos para a tua vida. Outra coisa, Deus nos deu o Espírito Santo para ficar conosco todos os dias, todos os momentos. Ele está dentro de nós. Ele não pode ir embora. O Espírito Santo de Deus vai embora quando nós estamos no pecado. Meus irmãos, a presença do Espírito Santo, presta atenção nisso que eu vou falar para você, que isso foi revelado por Deus. Ninguém me falou, não li em nenhum lugar, mas foi revelado por Deus no momento de oração. A presença do Espírito Santo hidrata a nossa alma, assim como a água hidrata o nosso corpo. Mais claro do que isso, não tem. Então, assim como o nosso corpo necessita da água para hidratar, para sobreviver, a nossa alma necessita do Espírito Santo. Então, imagina você numa situação de pecado e sem o Espírito Santo. Imagina você ficar sem beber água por vários dias. Como você desidrata, como você adoece, como você morre. Não tem comparação melhor revelado pelo Espírito Santo. Bem, meus irmãos, então Deus age quando nós estamos limpos. A bênção vem quando nós estamos limpos. A chuva vem para uma boa colheita.
quando nós estamos limpos. Então, para concluir, meus irmãos, algumas dicas finais e até testemunho da minha vida, né? Deus tem abençoado demais a minha vida, eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu estou vivendo um tempo de colheita, sim, mas eu só estou vivendo esse tempo de colheita porque teve o tempo de plantio, e o tempo de plantio não é fácil, não é fácil o tempo de plantio, não é fácil, é muito difícil, tá? Você buscar viver segundo a palavra. Muitas vezes você cai, muitas vezes você erra, você levanta, você erra, você levanta, você erra, você levanta, você aprende. Você aprende que sem o Espírito Santo de Deus não dá para viver. Sem tomar água não dá para viver. Então você precisa do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Então, às vezes, nós somos surpreendidos por algumas situações inesperadas, tá? Às vezes não, acho que isso é uma realidade de todo ser humano. Mas eu vou compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu tive, né, que eu estou tendo. E muitas vezes as situações inesperadas vêm por causa das inverdades, ou seja, da mentira, das injustiças, ou seja, da falta de justiça, e da ingratidão, da falta de gratidão das pessoas. Sempre ligado a pessoas, sempre ligado a seres humanos, sempre ligados a pecadores, pessoas falhas, assim como eu e como você. Isso é importante. Eu não estou aqui falando da palavra de Deus, estou acima de você, não. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, mas eu sou pessoa, eu sou ser humano, eu erro, eu sou pecador e eu falho. Então é muito importante a gente, quando as pessoas cometerem injustiças, inverdades, ingratidão, a gente ter o equilíbrio necessário para saber lidar com aquela situação, né? Porque quem tem o conhecimento da palavra saberá agir nessas situações inesperadas, evitando assim conflitos, desavenças, brigas, discórdias, aborrecimentos, sofrimentos e perdas, né? Meus irmãos, quando eu falo quem tem conhecimento da palavra, é tudo aquilo que nós falamos aqui hoje nesse vídeo, tá bom? E por fim, que nós possamos confiar no tempo de Deus, que nós possamos confiar na justiça de Deus. Isso é muito importante, ter dentro de nós que nós não devemos julgar as pessoas. É difícil, mas que quem vai julgar é Deus, né? Quando a gente consegue aprender que quem julga é Deus, a gente confia no Senhor. Quando a gente tem humildade de reconhecer que nós não somos nada e que Deus é tudo na nossa vida, isso é maravilhoso. Então são etapas, né? Etapas da nossa fé, etapas da nossa maturidade espiritual que nós temos que alcançar, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, entregou para Deus, espera, confia que você vai ter uma boa colheita, assim como eu. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo esteja contigo, que você possa fazer desse conteúdo, dessa pregação, desse vídeo, algo que te coloque de pé, te coloque para cima e que te faça uma nova pessoa. Amém? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.